A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, nós estamos aqui com esse pequeno vídeo de apologética. Hoje eu venho refutar as seitas judaizantes. Eu estava assistindo um debate bíblico do padre Mojica. Padre Mojica assiste uns debates bíblicos, né, com o canal Apologética Emaús, Apologeta Emaús, do padre Mojica. Ele faz muitos debates com vários pastores do mundo inteiro, do mundo hispânico. E ele discursava, né, debatia sobre a questão da seita judaizante, que diz que Jesus foi judeu, que todo mundo foi judeu, e que a Bíblia, que a autoridade da igreja tem sobre as Sagradas Escrituras. Né, e o padre Mojica dava algumas explicações, só que eu peguei umas explicações mais apropriadas. Então, muitas explicações para dar. O protestante judaizante disse assim: a Bíblia, ela é judia. O Torá, a Tanakh, a lei, ela é judia. Não é? Então, por que vocês cristãos, né, tomaram posse daquilo que não era de vocês? Ora, deveríamos ver que eles também, protestantes, a Bíblia não era deles, a Bíblia era católica. A Bíblia é da Igreja Católica, eles também tomaram, né? Veja que macaco não dá fé do rabo, não enxerga o próprio rabo, não é verdade? Muito bem. E aí vem defender seita judaizante, vem defender aquele que já está morto, como o próprio judaísmo. Preste atenção. Ele disse, tudo era judeu, tudo pertencia aos judeus, e o catolicismo tomou. Olha só. Para começar, a Bíblia Católica, Septuaginta, ou mais conhecida como a Bíblia dos 70, ela veio de quem? Ela veio, né, inclusive os 7 livros de Alexandria, Egito, grego, mundo grego. Né? Veja só, já de onde veio. Então veja que a Bíblia já estava formada quando os próprios judeus, no ano 90, de 90 a 95, de Jâmia, rejeitaram aquela Bíblia e fizeram a sua própria Bíblia, fizeram o seu próprio cano. Então nós já vemos aí que é os judeus que se apossam daquela Bíblia. Claro que os judeus estavam antes, com a Torá, não é? Mas a Bíblia é para todo o povo de Deus. Vem os sucessores, vem aqueles que vai sucedendo, e a Bíblia vai passando, e ela vai passando, e ela vai passando, a Torá, o Tanakh. Mas lembremos que Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João Batista, 16 de Lucas. De lá, uma nova era prescrita. Então, o judaísmo, mesmo Jesus sendo doutrinado e criado no judaísmo, Jesus viveu o judaísmo até os 30 anos de idade. Depois dos 30 anos de idade, com seu batismo, Jesus não era pagão, repito, mas dali do batismo, daquele sinal, daquele sacramento, passa-se a iniciar quando ele diz: a lei e os profetas duraram até João. De João para cá é anunciado o reino de Deus. Então veja, se manifesta o reino de Deus no batismo de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu vem a voz do Pai: este é meu filho amado, que põe a minha afeição. Então aí está. Então, minha questão, dali em diante do batismo de Cristo, segue-se agora uma nova igreja, segue-se agora o cristianismo, com o próprio Jesus Cristo. Ele era pagão? Não. Deixou-se se batizar para indicar o que acontece comigo e com você no batismo. Então, dali em diante, nasce o cristianismo. Por que Paulo circunda Timóteo, eles dizem? Porque Paulo circuncidou Timóteo. A igreja enviou São Timóteo para pregar aos judeus, né? Los judíos. E como os judeus não aceitavam a pregação de incircunciso, Paulo foi obrigado a circuncidar Timóteo. Estuda a história e você vai ver. Veja que não ficou, no concílio ficou decidido que não era necessário circuncisão. Então, quando Jesus disse e deu autoridade à igreja,
Quando Jesus deu autoridade à igreja, e quando ele fundou ela dizendo que daria a Pedro as chaves do reino, o primeiro líder dessa igreja, e o que ele ligasse na terra, o que ele fizesse na terra estava ligado no céu, em Lucas, quando envia essa igreja 10:16, ele diz: quem vos ouve, a me ouve. Veja, a palavra da igreja é a palavra de Cristo. Então a palavra de Cristo está com a igreja. Por isso que a igreja é a mandatária das Escrituras hoje. Foi ela que formou todo o Novo Testamento, foi ela que escreveu pelo contexto histórico tradicionalista todos os escritos que está hoje, né? As cartas pastorais, as cartas católicas, os evangelhos de Marcos, o evangelho de Lucas, tudo pelo contexto tradicionalista, tudo pelo contexto histórico, pela tradição oral foram escritos. E católicos, a pedido do próprio São Damaso, formou o Novo Testamento no ano 382. São Jerônimo formou, compilou, como nós temos bonitinha hoje aqui. Não é? As cartas escritas pela tradição oral que estava nas comunidades. Tessalônica, 2. Colossenses, em Colossas, em Éfeso, na Galácia. E foram juntando, não é? Compilando para formar a Sagrada Escritura que 15 anos depois, em outro concílio, ficou decretado o cano verdadeiro dessas escrituras, como eu e você temos hoje. 73 livros. Não é 66, que uma adulterada herética protestante, não. Aí o sujeito disse: vocês não têm direito sobre as escrituras, porque quem tem direito? Esses protestantes. Veja que eles não têm direito sobre as escrituras. Já pegaram dos católicos, né? No ano 1500 com Martinho Lutero, que adulterou, né, a Vulgata São Jerônimo, adulterou, já adulterou para o alemão. Aí eles, para dizer e dar asa aos judeus, diz que os judeus são os mandatários dessa escritura. Presta atenção, meu querido senhor, meu querido senhor. Eles dão asa àquilo que é morto. Com o sacrifício de Cristo, o judaísmo acabou. Porque a essência do judaísmo era o sacrifício de animais. Acabou, cessou. Era a centralidade da religião judaica. Ora, o escritor diz: se a aliança da carne teve a glória que teve, imagina a nova aliança. Então, quando Jesus fundou uma nova aliança, ali está o termo cristianismo, porque foi o Cristo que fundou. Tu és espelho sobre esta pedra, construí a minha igreja. Então, Jesus fundou uma igreja, batizou Pedro, e Pedro batizou os outros apóstolos. Ali nasce o cristianismo. Ali nasce a igreja cristã, a igreja universal, católica. Veja, na própria Sagrada Escritura, vamos ver na própria Bíblia se eles são chamados, vamos ver na própria Sagrada Escritura, veja aqui, ó. Antes de nós vermos isso, eu quero mostrar para você que São Paulo faz essa distinção aos Gálatas, quando os Gálatas diziam: então nós temos que circuncidar, nós temos que viver pela lei, como os judeus. Paulo disse: não. Em todo o capítulo 4, Paulo vai repreender. No capítulo 5, ele também vai começar repreendendo a lei, né? Vivemos pela fé, não pela lei. Como veja, no versículo 4 do capítulo 5, já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei, decaíste da graça. Veja, o judeu, o judaísmo, que vivia pela lei. Quanto a nós, é espiritualmente da fé que aguardamos a justificação esperada. 5:5 de Gálatas. Agora, repare, meu querido senhor, Paulo faz essa analogia no capítulo 4, versículo 21 em diante. Olha só. Dizei-me, vós que quereis estar sujeitos a uma lei. Que é essa lei? Judaica. Não ouvis a lei? A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos. Veja, vamos lá a explicação do apóstolo Paulo. Aqui está. Um da escrava, o outro da livre. Veja, a lei representa a escrava. A antiga aliança, o judaísmo, representa a escrava aqui, nessa analogia do apóstolo São Paulo. E o cristianismo, a livre, a fé, a graça, o espiritual. Versículo 23. O da escrava é filho da natureza.
terreno. E o da livre é o filho da promessa. Aqui está. A promessa. Nestes fatos, há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as duas alianças. Peraí. As duas alianças. Mas o protestante disse ao padre que não existe duas alianças. Jesus só reforçou a antiga aliança. Este é o sangue da nova. Então, quando Jesus diz da nova, significa que há uma nova aliança. Em Lucas 22, versículo 19 em diante. Em Mateus 26, 26, né, de 26 em diante. Esse é o sangue da nova aliança. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Há uma nova aliança. Reparem, meus irmãos, que essa nova aliança é a aliança cristã. Não é judia, não é aliança judaica, como falou aquele judeu adulterando a Sagrada Escritura. Vejam só. Aquele protestante judeu. Vamos lá. Uma, a do Monte Sinai, que gera para a escravidão, é H. Peraí. A aliança do Monte Sinai é a escrava, que está representada na pessoa de H. Veja a analogia que se faz São Paulo fazendo esta comparação. Então, quem é judeu é filho de H, da escrava, da antiga aliança morta. É aquela do Monte Sinai que foi dada a Moisés. Ou seja, meu querido Simão, é a lei morta. Continua a Bíblia Sagrada. Que gera para a escravidão e que gera para a escravidão é H. (25) Diz aqui o Monte Sinai fica na Arábia. Corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Aqui está. Corresponde a Jerusalém atual, a atual, o judaísmo, que é escrava, que ainda continua os judeus escravos de uma lei morta. Eles são filhos de H. E todas essas seitas protestantes que têm e que dá asa ao judaísmo morto, à aliança antiga morta. Continua a Sagrada Escritura. 26. Mas a Jerusalém lá do alto é livre. Esta é a nossa mãe. Aqui está. A Jerusalém do alto. A igreja do alto. Aqui diz a Jerusalém do alto, que é a igreja. Ela é a nova Jerusalém. Ela é o Monte Sião. Ela é a livre, é a nossa mãe. Veja só, meus irmãos, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Como é fácil refutar essas heresias, como elas são mentirosas. Veja. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não davas à luz. Pois são mais numerosos os filhos da abandonada do que aquela que tem marido. Aqui está. Qual é a abandonada? Qual é a mulher abandonada? Que está na pessoa de H. Essa analogia que o apóstolo faz, os judeus. E todas as seitas judaizantes e o protestantismo e toda essa religião falsa. Está representado na pessoa de H. A escrava. A livre, representado na pessoa de Sara, é a mãe da promessa. E essa é do alto. É o cristianismo. É a nova e eterna aliança. Mas veja, a Bíblia diz que é mais numerosos os filhos da escrava. Hoje nós vamos colocar a Igreja Católica com todas as religiões do mundo. Ah, meu Deus. Todas as religiões do mundo que são filhas de H, são escravas dos seus cultos vãos, pagãos e mentirosos e falsos. Veja só. São mais numerosos. Protestantismo, islamismo, budismo, hinduísmo, espiritismo, tudo que é de religião falsa. Judaísmo, assim vai. E a Igreja de Cristo, com 1.300.000 e poucos membros no mundo inteiro. Então nós estamos vendo, não é?
que a própria Bíblia Sagrada diz isso. Olha só, essa segunda livro do alto, ela é chamada, olha como ela é chamada. Atos, capítulo 13. Vamos para Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, não, capítulo 11, versículo 26. Ele disse que a igreja era chamada de judia, eram judeus, não existia cristãos. Que foi a invenção do catolicismo. Vamos ver se foi a invenção do catolicismo. Vamos ver, olha lá. E até foi porque era católicos, né? Vamos lá, olha só. 11:26 de Atos. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e ordenaram, né, instituíram grandes multidões, de maneira que em Antioquia é que os discípulos, pela primeira vez, presta atenção, ponga lá a lupa, para na orelha, que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados pelo nome de cristãos. Tá, aqui está. Aqui está eliminando, cortando, arrancando pela raiz, não é? O pretexto mentiroso de dizer, olha, a Sagrada Escritura pertence aos judeus. Por que vocês católicos tomaram dos judeus? Não, você católico não tomou dos judeus. Que o judaísmo passou a ser cristianismo. Se converteu ao cristianismo. Veja em todo o Atos dos Apóstolos que vai dizer isso. Ou seguir... Por que foi o Concílio de Jerusalém? O Concílio de Jerusalém foi para matar as obras de fé judaica. Entre elas, a circuncisão. Não era necessário circuncidar ninguém. E Paulo em Gálatas vai falar contra a circuncisão. Que circuncidai-vos o coração. Coração, Cristo quer a circuncisão do coração. Que se dava por meio do batismo. O batismo substitui a circuncisão. Vejam só, meu querido irmão, minha querida irmã. Em Antioquia, foram chamados de cristãos. No primeiro século. No primeiro século, Santo Inácio de Antioquia chama esses cristãos, essa igreja, de católica. Santo Inácio de Antioquia. Aqui, ó, dessa igreja que ele é bispo. Mais tarde ele foi ordenado por São João e foi bispo. Se eu não me engano, aí, segundo bispo de Antioquia, ou foi o terceiro bispo de Antioquia, Santo Inácio de Antioquia. Grande Santo Inácio que foi levado para Roma, condenado injustamente, claro que era injustamente por causa da fé, não é? E foi jogado aos leões. E ele que já profetizava que não queria que a carne dele ficasse sobre a terra, mas que os leões comessem, as feras devorassem, que ele seria devorado, já profetizava isso. Então veja só, meu querido, então nós estamos vendo aqui, agora esses judeus que ele, olha aqui, vamos dar uma cacetada, matando a cobra, mostrando o pó. Olha só, no capítulo 19, versículo 13, no julgamento de Jesus, Pilatos querendo salvar Jesus da garra dos judeus. Vejam só, o que foi que os judeus fizeram com Jesus. Olha aqui, ó. Versículo 14. Era a preparação para a Páscoa, cerca da hora sexta. Pilatos disse aos judeus. Disse a quem? Aos judeus. Abre aspas. Eis o vosso rei. Se Jesus fosse judeu, se a igreja fosse judia, como diz essas heresias, como afirma essas heresias, os judeus iam dizer, sim, ele é o nosso rei. Mas o que foi que os judeus fizeram? Segue a Bíblia. Pilatos disse, eis o vosso rei. Verso 15. Mas eles gritavam, fora com ele! Fora com ele! Crucificam. O que foi que os judeus fizeram? Crucificam. Peraí. Mas o herege diz que a igreja verdadeira é a judia. Veja a mentira. Veja a farsa, meus irmãos. Fora com ele. Pilato disse, ele crucificar o vosso rei. Pilato insistia, ele é o vosso rei, ele veio para vocês, vocês vão matar ele. Pilato estava vendo que era injustamente. E eles, o que é que eles diziam? Vamos ver. Ele crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam, não temos outro rei senão César. Aqui está quem é o rei dos judeus. César, o imperador, que imperava, que dominava o mundo. Os judeus, Jesus não é
rei dos judeus, porque mesmo sendo rei dos judeus, não o quiseram, ele é o rei dos cristãos. Por isso Jesus disse, o reino será tirado de vós e dado a outro povo. Então o reino foi tirado de Israel e foi dado a quem? Ao povo pagão. A Roma foi transferido, eu já trouxe nesse canal, porque foi transferido a igreja de Jerusalém, de Israel, para Roma. Então o reino será tirado de vós e dado a um outro povo que produza seus frutos. Está lá em Mateus. Não temos outro rei senão César, gritaram os judeus. Verso 16. Entregou então eles para que fosse crucificado. Aqui está, meu querido. Olha aqui os judeus. Os judeus crucificaram Jesus. Os judeus mataram Jesus. Eles condenaram a morte de cruz e ainda pagaram a própria Sagrada Escritura no Evangelho, né? Vai dizer que o sumo sacerdote Caifás espalhou a mentira, pagou para que divulgasse, o contexto tradicionalista afirma isso, que ele divulgasse que os discípulos roubaram e não ressuscitou não, espalhasse a mentira, que os discípulos roubaram o corpo quando Jesus ressuscitou. Jesus fundou uma igreja judia? Mentira. A própria Bíblia refuta isso. Então está aqui refutado, aceita, não é? Que disse que a Bíblia é judia, os católicos não têm o direito de pegar. Jesus deu o direito à sua igreja, una, santa, católica e apostólica, quando dizendo, quem a vocês ouve, a mim escuta. Aí está. Quem rejeitou a igreja católica, rejeitar a Bíblia feita pela igreja católica, o Novo Testamento foi todo feito por ela, escrito por ela, está rejeitando o próprio Jesus. Que é obra da igreja. Das mãos da igreja, dos membros da igreja. Certo, meu querido? Está aqui a explicação mostrando verdadeiramente que essas seitas judaizantes são mentirosas, mentem sem, vamos dizer assim, cabimento. Sem pé e sem cabeça. Deus abençoe vocês. Aqui está o Pix ao meu lado, não é? Ajude essa obra, a manter essa obra. Ajuda esse canal, nós precisamos passar várias manutenção, precisamos da sua ajuda. Deus lhes pague e até a próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre feliz.